Salve, salve, galerinha da turma 91! Como estamos? Espero que esteja tudo muito bem com todos e todas. Então, galerinha, para o estudo de vocês aí, né, de substâncias puras, que está contido aí na página 50, na página 51 do livro de vocês, tá? Do capítulo 3, né, do livro 1. Pessoal, nós vamos então agora dar aí para vocês, né, uma aulinha rápida aí para que vocês possam compreender aí o que engloba, né, o conteúdo de substâncias puras e misturas. Então, pessoal, na composição, tá, de substâncias puras e misturas, nós temos átomos e moléculas. Então, neste lado esquerdo aqui nós temos, por exemplo, dois átomos do elemento químico hidrogênio, tá? E aqui formamos aí a molécula de hidrogênio. Aqui nós temos dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio, formamos então a molécula que já é conhecida de muitos, né? Que é a molécula de água. Pessoal, os sistemas materiais então são compostos por substância pura, que podem ser simples e compostas, tá? E misturas que podem ser homogêneas e heterogêneas. E aí, pessoal, como é que é constituído uma substância pura? É aquele tipo de substância que nós temos é, moléculas químicas equivalentes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, átomos de hidrogênio formando molécula de hidrogênio. Átomo de hidrogênio mais oxigênio formando a molécula de água. A substância pura simples, pessoal, é um tipo de substância que nós temos então elementos químicos que são os mesmos elementos químicos, né? Composto de mesmo elemento químico. Por exemplo, dois átomos de hidrogênio formou a molécula de hidrogênio. Dois átomos de oxigênio formou a molécula de oxigênio. Já quando nós falamos de substância pura composta, daí nós temos átomos de elementos químicos diferentes que vão formar, né? Digamos assim, essas substâncias. Então, aqui neste exemplo que a gente já viu antes, dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio formou a molécula de água. Aqui nós temos, olha só, elementos químicos diferentes. Então, aqui nós temos a formação de um ácido, tá? Ácido sulfídrico, né? Pessoal, nós temos então também como sequência do assunto gráfico que envolve a temperatura de fusão e ebulição de uma substância pura. Então pode perceber o comportamento aqui, né? Vocês podem notar. Por exemplo, aqui nós temos a variação na temperatura. Então isso significa que o estado físico não está mudando, né? Aqui nós temos, por exemplo, ó, a temperatura constante, então está ocorrendo a mudança de estado físico, tá? Aqui continuamos aí, ó, com a variação de temperatura, depois estabiliza aqui o estado físico, né? Vai mudando, é a temperatura que permanece constante, e depois aqui nós temos de novo a temperatura mudando, né? E aqui a temperatura em função da quantidade de calor. Já, pessoal, quando a gente mostra para vocês, tá? O gráfico de temperatura de fusão e ebulição de uma mistura, pode perceber que a temperatura aqui, ó, tá? Houve uma certa variação de temperatura, algo que não acontece quando a gente trata de uma substância pura, porque agora a gente tem uma mistura, tá? Então tem uma variação aqui, ó, por exemplo, nessa questão da temperatura. Então isso é bem importante colocar aí para vocês, tá? Pessoal, e por fim, a diferença, por exemplo, entre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são formadas por dois ou mais componentes que formam uma fase apenas. E aí vocês vão ficar perguntando, como assim uma fase? Vocês pegam lá o leite e misturam com o achocolatado, né? O achocolatado em pó lá. Quando vocês estão fazendo a mistura, tá? Depois vocês vão ver o que? Aquela coloração, aquela cor do chocolate, né? Que é o achocolatado que vocês estão acostumados a tomar aí, né? E aí o que que acontece? A gente não consegue distinguir mais onde é que está o leite e o chocolate em si, o achocolatado, já está misturado, tá? Se a gente pegar, por exemplo, água e álcool, faz uma mistura também que a gente não consegue perceber quem é a água, quem é o álcool, tá? Essa é uma mistura homogênea. Já quando a gente pega uma mistura heterogênea, nós conseguimos, então, perceber que essas misturas vão ser também formadas por dois ou mais componentes, só que daí vão ter duas ou mais fases. Então, se a gente mistura, por exemplo, água e azeite, como é essa figurinha que eu tentei colocar aqui para vocês, olha só o que que acontece, ó. A água e o azeite. Então, a gente consegue nitidamente perceber, né, as duas fases ali, que a gente está vendo água e está vendo também azeite. Então, o azeite tem uma densidade menor, fica acima, a água tem uma densidade maior, fica abaixo. Certo, galerinha? Espero que tenha ajudado aí nos estudos de vocês. Bons estudos então, galera. Tudo de bom
e até breve.